Graças e paz a todos, queridos. Vamos a mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que nos ajude a levar o hino glorioso do Senhor, o ensinamento da palavra de Deus. A palavra do Senhor, no texto em que vamos ler mesmo, vai dizer: Ide, ensinai as nações, pregai e ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, nos ajude. Nosso canal, se inscreva em nosso canal lá, pb. Samuel Nascimento de Melo, e vamos estar proclamando e ensinando a mensagem do reino de Deus, tá bom? A lição que vamos estar estudando domingo é a lição de número 5, que tem por título A Missão da Igreja de Cristo. Qual é a missão da Igreja de Cristo? Como estamos exercendo essa missão? Como você está exercendo essa missão? Como você gostaria de exercer essa missão? Então, o nosso texto áureo, ele nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse é o nosso texto áureo, que está em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 2, o versículo 42. A nossa verdade prática ainda nos diz assim: como o sal fora do saleiro, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo, que é as boas novas do Evangelho do Senhor. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe, como já vos disse, está em Marcos, no Evangelho de Jesus escrito por Marcos, no capítulo 16, verso 14 ao 20, e em Atos, capítulo 2, 42 ao 47. Na continuidade da lição, a gente vai ler um pouco sobre esse texto áureo aqui, essa leitura bíblica em classe, melhor dizendo. O texto áureo a gente já leu e a verdade prática. A nossa lição está dividida em 3 objetivos principais, que é, primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Segundo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E, em terceiro lugar, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Eis aí um grande desafio para nós nesses ensinamentos dessa lição, desse trimestre, né? A palavra-chave da lição é grande comissão, que é a missão da igreja. E a nossa introdução, eu coloquei aqui, no ponto de partida da lição, eu coloquei aqui: a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Se você vê alguma igreja aí que estiver pregando, que ela não estiver pregando a mensagem da cruz, essa não é uma igreja genuína, nem está levando a mensagem genuína do reino do Senhor Jesus Cristo. Assim, ela cumpre sua vocação, ou seja, a igreja é uma comunidade adoradora e, enfim, a igreja exerce uma grande missão nesse mundo, que é justamente essa grande comissão de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. O primeiro tópico da lição nos diz assim: pregação e instrução. No primeiro subtópico nos diz proclamando as boas novas. Escute bem, querido. Cristo foi o fundador da igreja, com base em Mateus, capítulo 16, o verso de número 18. Quando a própria declaração de Pedro para ele antes dizer: tu és o Cristo, o Hios do Deus vivo, e ele vai dizer: Pedro, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo instituiu a igreja, Cristo foi o fundador da igreja. As boas novas é exercida com a pregação do Evangelho de Cristo. Ainda dentro desse primeiro subtópico, vamos ver que essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Como é que a gente vai exercer essa missão? Por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os que creram na palavra, né, pela loucura da pregação, com base em 1 Coríntios 1 e 21.
Agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1 e 21. As últimas palavras de Jesus, se a gente prestar bem atenção, amados, aos discípulos, depois de ressuscitado, antes de ir definitivamente, foi falar sobre a grande comissão, com base na própria leitura bíblica em classe, como eu falei. Finalmente apareceu aos 11, melhor dizendo, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado anteriormente, né? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, assim seja. Tá bom? Então, foi as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto definitivamente subir ao céu e estar à direita de Deus intercedendo por nós. Para você ver como é importante isso, que o Senhor Jesus, as últimas palavras dele foi essa. Deixar ali a responsabilidade da igreja de proclamar o evangelho e levar a todas as nações. Né? Se a gente observar também Mateus no capítulo 3 e o versículo 1, vai dizer, João Batista, né? Ele pregou e proclamou também a palavra. É isso? Se a gente observar em Mateus 4,17, Jesus pregou e proclamou essa palavra. Não é isso? Então, a gente também não pode deixar de seguir o exemplo tanto de João Batista quanto do Senhor Jesus Cristo, principalmente, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus. No segundo subtópico do primeiro ponto, ainda nos diz assim, o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Só que nesse aspecto aqui não é de falar de alguma coisa, algo em si, né? Pessoal, de alguma situação. Não, essa questão aqui, esse objetivo, ele não se refere a alguma coisa, mas a alguém ou a uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Então, levar as boas novas de salvação, evangelizou, como eu já falei, esse verbo ocorre 54 vezes, o sentido é trazer as boas novas, pregar boas novas. Nesse aspecto, se refere a uma pessoa, né? Com base, a gente vai ver aqui eu acredito que aqui Atos 5:42, né? Devemos pregar a mensagem da cruz, o evangelho do reino revelado em Cristo. A gente vai ver isso em Atos 8 e 12. No terceiro subtópico, ainda, amados, do primeiro ponto, nos diz assim, discipulando os convertidos. Olha bem, enquanto pregar, né, e proclamar é para os que estão de fora, os não cristãos, normalmente a gente usa o termo, a ideia da pregação, a mensagem da pregação, para os que estão de fora, discipular é instruir os que estão dentro da igreja. E a gente vai observar aqui que nesse terceiro subtópico, o verbo discipular do grego é mateteio. Ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, que é matetés, ocorre 261 vezes. Então, o sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Quando você discipula, esse alguém está sendo instruído ou treinado em alguma coisa. Então, discípulo ocorre 261 vezes, alguém instruído ou treinado, né, em alguma coisa. Jesus diz, ide e ensinai, ou mesmo, ide e discipulai. Discipulai essa pessoa, treinai essa pessoa. Para ser mais um
no reino de Deus, levando a mensagem, boas novas de salvação. Em Mateus 28:19, né, ele vai falar isso. Não é necessário apenas crer, mas praticar e reproduzir pessoas para outrem o que aprendeu. Ou seja, a gente tem que crer, mas também temos que treinar pessoas. Tem até um filme muito interessante, evangélico, que tem por título Em Seus Passos, né? Tem muito a ver com o discípulo. O que faria Jesus? O que Jesus faria no seu lugar? Aonde ele entrava, com quem ele falava, o que ele viveria, né? Então vivemos, Paulo diz que Cristo deu a sua vida para que vivêssemos a vida dele, Romanos capítulo 6. Então, eu coloquei uma observação aqui, né, desse filme, se você quiser assistir depois, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É muito interessante. É um filme evangélico, que traz uma mensagem evangélica, obviamente. No segundo subtópico da lição ainda nos diz assim, e aqui tem uma questão bem interessante. Adoração e edificação. No primeiro subtópico do segundo ponto diz, uma comunidade adoradora. A igreja ela precisa ser uma comunidade adoradora. Ela deve ser, ela necessita ser. Ela tem que ser, tá? O que é adorar? Obviamente que o comentarista vai dizer que é dar a glória que é devida somente a Deus, né? É muito mais, eu coloquei aqui, é muito mais do que louvá-lo apaixonadamente, até mesmo porque, segundo alguns doutores especialistas nessa área, vai dizer que a paixão pode durar de 1 ano a 3 anos, mas o amor não, ele continua, né? É por isso que muitos se casam até mesmo por aí e mal conhece a pessoa, 3 meses, 4 meses se casa e não chegou nem a se apaixonar ainda, dirá amar aquela pessoa, aprender a amar ela. Então é importante, é preciso observar isso aí, né? Então o eterno, através de uma vida honesta, santa e abnegada. É muito mais do que louvá-los, né? Apaixonadamente. Adorar é glorificar o eterno através de uma vida santa, honesta e abnegada. João 4:23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Então, palavras no grego relacionadas à adoração, eu coloquei aqui pelo menos umas 3 palavras, mas tem mais. Mas eu coloquei umas 3, eu acredito que é necessário, que é o necessário aqui nesse espaço que temos de tempo. A palavra proscúnio, adorar, significa adorar os deuses, tá? Em outras palavras, descrevia o gesto de curvar-se diante de uma pessoa e ir até o ponto de beijar os seus pés. Tá? Já a palavra grega latreia significa cultuar e oferecer atos de adoração que agradem a Deus. Tá bom? Romanos 12:1 vai dizer que a gente precisa oferecer o nosso sacrifício, nosso culto em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá bom? A nossa adoração deve ser com entendimento. Tá bem? Não pode ser apenas com emoção, mas tem que ter a razão também. Fé e razão nessa adoração. A gente entender o que está adorando, saber o que está adorando, por que está adorando, como adorar. Tá bom? Então, tem uma outra palavra no grego que é sabein, ou sabem, que significa reverenciar com temor. Não vivamos aterrorizados, não é para ter medo, mas é ter temor. Temor é diferente de ter medo. Ter medo se obedece por medo, por pressão, por saber que será castigado de alguma forma, mas temor não, é reverenciar, entender que a grandeza dele é tão tremenda, precisamos reverenciá-lo, temer ao Senhor. Temor, nesse caso aqui, não vivemos aterrorizados pela presença de Deus, mas vivemos com reverência em atitudes e pensamentos e comportamentos que agradam a Deus, tá bom? Pelo entendimento que sabemos da grandeza desse Deus, e não por ter medo, porque vai ser castigado de alguma forma. Então, adorar supera amar. Por quê, amados? Porque amamos porque decidimos quem conhecemos, quem um dia vai nos deixar, quem um dia deixaremos. Já adorar não. Adorar só cabe através da fé. Quem nunca vimos, quem nunca vai nos deixar, quem nunca pretendemos deixar. Somente com Deus isso é possível.
tá bom? A adoração. Segundo subtópico do segundo ponto, nos diz uma comunidade edificadora. Queridos, a igreja é proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra oikondomé significa edificar. E é interessante porque o sentido dela, literal, é de construir um edifício. E no sentido metafórico, é de crescimento espiritual, de algo que está crescendo espiritualmente. Se observarmos a palavra de Deus no livro de Mateus, eu vou ler para embasarmos essa palavra, porque é um texto muito forte, muito conhecido da igreja, no capítulo 7 do livro de Mateus, e o versículo 24, ele vai falar da casa construída sobre a rocha. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai mostrar essa diferença de uma casa edificada sobre a rocha e uma sobre a areia. No capítulo 7, versículo 24, nos diz assim: todos os que ouvem os meus ensinos, que aprendem, que praticam, que se tornam discípulos, são ajuizados como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Que rocha é essa? Jesus Cristo, é aquela mesma rocha do Salmo 40, que o salmista vai dizer que pôs os seus pés sobre uma rocha, é aquela mesma rocha, aquela pedra que foi vista por Daniel, uma pedra sem mão, que bateu lá nas pernas da estátua e derrubou aquela estátua ali, que é uma palavra escatológica e profética do Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, tá bom? Mas ele diz aqui, ó, mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem, não se tornam discípulos, são insensatos como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo barulho medonho, tá? Porque não está firmada nem edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, essa palavra oikondomer significa edificar, no sentido literal, é construir, no sentido espiritual, é crescimento espiritual em Cristo Jesus. Paulo também vai falar sobre isso em Efésios, no capítulo 4, e o verso, amados, de número 24, Paulo, ele também vai se referir a essa edificação, só que Paulo aqui ele já vai fazer vai falar sobre a questão da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, em 4, e o verso de número 11, né? Ele colocou aqui também 12, mas é o verso número 11. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado, para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja. Amém? Então, Deus escolheu pessoas e deu dons especiais, que a gente chama no nosso entendimento de dons ministeriais para administrar e estar ali exercendo, e também para o crescimento da igreja e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo também nos apresenta os dons espirituais, com base em 1 Coríntios 14, 3, e também no versículo 4, versículo 5, ele vai falar que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Então são dons que são dados para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, tanto ministeriais quanto dons espirituais aos filhos e servos de Deus. No terceiro tópico da nossa lição, ainda nos fala comunhão e socialização. Tá bom? No primeiro subtópico do terceiro ponto, nos diz assim: a fé na esfera fraternal. Ou seja, a palavra comunhão no grego, ela tem um significado de koinonia, tá? De fraternidade, tá bom?
de um relacionamento de unidade. Então havia na igreja primitiva esse relacionamento. Se você abrir a sua Bíblia, no nosso texto, leitura bíblica em classe, a gente vai ver: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, mas também nas orações. Ou seja, havia comunhão no ensino, eles tinham o mesmo entendimento do ensino dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. Havia comunhão, não havia divergência no ensino. Havia comunhão nos relacionamentos, eles se relacionavam muito bem entre si, e a gente vai ver aqui, que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento, e seu sentido é literalmente de parceria. Então eu coloquei aqui, havia parceria, participação e comunhão espiritual. Havia comunhão no ensino, havia comunhão nos relacionamentos e havia comunhão no espírito, porque eles estavam orando, tá bom? Estavam incessantemente em oração. Eu coloquei aqui também: para andarmos na luz é preciso ter comunhão uns com os outros. E o texto de 1 João 1:7 vai dizer: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão, koinonia, e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. Tá bom? A ideia de paz ali é koinonia. Então, se somos cristãos e andamos na luz, o evangelho devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há. Portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros, fica difícil, né? Temos que manter comunhão com os outros. Então, sem comunhão, é impossível termos uma igreja solidamente edificada. Mas quando temos essa comunhão aqui da igreja primitiva, tá? Desse texto de Atos 2:42, que é maravilhoso, e ele vai até o 47, a gente vai estar aprendendo aqui. Então, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque havia comunhão, tanto no ensino, quanto no partir do pão, quanto nas orações. Então, a igreja praticava também ação social, tá bom? Então, ainda dentro aqui do terceiro tópico, o segundo subtópico vai dizer unidade e fraternidade. E aí eu vou pegar esse texto aqui para embasarmos isso, tá? No versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, havia fraternidade entre eles. A palavra fraternidade significa lutar pela mesma causa, tá? Lutar pela mesma causa. Eles tinham tudo em comum, eles lutavam pela mesma causa. A prova disso é que eles vendiam suas propriedades e fazendas, tá? Tá bom? E repartiam todos, segundo cada um tinha necessidade. Então eles tinham tudo em comum. Jesus orou pela união fraternal dos seus discípulos. A gente vai ver esse 17 de João e o versículo 1. Tá? Um grande mal da igreja atual é a quebra da comunhão. É preciso ter comunhão uns com os outros, observar a necessidade do outro. Até mesmo em coisas simples de uma reunião na igreja que a gente se reúne, por exemplo, vai ter um evento e aquele evento exige um certo valor, vamos dar um exemplo assim, mas o irmãozinho ali não tem, a irmãzinha não, ela vai participar sim, porque a gente se une, cada um vai dar o valor acessível para ela participar e ele participar. Isso tem a ver com comunhão, com coinonia também, tá? Então, a necessidade de nos esforçar para manter a comunhão na igreja local. A gente vai ver isso com base em Hebreus 13:16. No terceiro subtópico ainda nos diz assim: a fé na esfera social. Eis uma grande questão aqui, que precisamos também ser trabalhado muito em nossas igrejas, é a questão da ação social. O que é que você está fazendo pela sua sociedade? O que é que a igreja local aí está fazendo pela sociedade? Precisamos trabalhar com viagens missionárias, precisamos trabalhar a ideia de uma viagem missionária com evangelização pela manhã e de tarde uma ação social com manicure, pedicure, corte de cabelo, asferimento de pressão. Tudo isso vai levar a uma ação social da igreja
no meio do povo não cristão ainda, e eles vão ver que somos luz e que somos sal da terra. Amém? Queridos, ainda dentro dessa terceiro subtópico, já partindo para o final, nos diz assim, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Claro que não é o primeiro e o principal objetivo, mas faz parte. Primeiro aos domésticos da fé, depois aos não cristãos. Ela tem o seu lado social. Por um lado, o substantivo grego koinonia significa comunhão. Por outro lado, o verbo grego koinoneio possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha, tá bom? É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12 e 13, tá bom? Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Isso é extraordinário. Versículo 45 da nossa leitura bíblica em classe. Vamos ver aqui, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Será que não é por causa disso que muitas vezes a igreja não está caindo na graça de todo o povo? Porque está faltando essas ações que precisamos exercitá-las com urgência, meus amados irmãos. Faça a sua parte, eu farei a minha e vai dar tudo certo. E vamos estar fazendo junto isso aí, tá bom? Então fica o alerta para nós. Ela tem o seu lado também social, né? O verbo grego, né, koinoneio, como eu falei, significa ajuda, contributiva e partilha. Em Romanos 12, 13, ocorre fala de socorrer os mais pobres e suas necessidades. Vamos ler para a gente embasar o texto. Romanos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 13, que diz assim, ó. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-lo e criem o hábito de ser hospitaleiro. Lembra lá do texto de Paulo falando aos obreiros também de hospitalidade? A igreja também precisa ser hospitaleira. Amém? Então, olha, Paulo elogiou a igreja em Filipos pela consciência da dimensão social do evangelho que elas tinham, em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Jesus ressaltou isso, e eu quero deixar bem claro que Jesus ressaltou para que possamos entender melhor essa questão. Em Mateus, no capítulo 25, esse texto é extraordinário do Senhor Jesus Cristo, falando sobre essa questão da ação social da igreja. Versículo 35 e 36. Inclusive, ele se coloca no lugar do pobre, do necessitado. Ele diz assim o texto, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive doente e vocês cuidaram de mim, estive na prisão e vocês me vestiram. Aí vem a pergunta, então os justos responderam, Senhor, os discípulos responderam, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber, mais alguma coisa para beber, ou como estranho e socorremos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? Eles perguntam, né, admirado. Jesus diz, e o rei lhe dirá, digo a verdade a vocês, quando vocês fizerem isso ao menor destes pequeninos, desses meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então, quando eu ou você socorremos o necessitado, estamos fazendo uma obra generosa, estamos a Deus, fazendo ao próprio Deus, quando agimos com o nosso irmão, com essa característica de hospitalidade, estamos fazendo isso para o próprio Deus. Que coisa tremenda isso aqui, né? Não foi à toa também que o Senhor Jesus, né, deixou esse modelo para a igreja e que Tiago, ele exorta a igreja sobre esse fato.
No capítulo 2 de Tiago, e o versículo 15 e 16, ele nos diz assim: se vocês tiverem um irmão ou uma irmã que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem, que Deus os abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? Eu vou só orar por eles, é que Deus lhe abençoe, que Deus multiplique, e não vou dar não, é? Eu tendo para dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sabe por quê, meus amados? Porque quem dá é porque tem para dar. E quem recebe é porque precisa, porque senão não receberia, tá bom? Coisa boa é a gente poder dar, que Deus possa nos abençoar para que a gente possamos abençoar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Mais uma vez eu peço, se inscreva em nosso canal lá, PB, né, presbítero, PB. Samuel Nascimento de Melo, e Deus vai continuar nos usando extraordinariamente no ensino da sua palavra. A conclusão da nossa lição nos diz assim: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A nossa próxima lição será a lição número 6, que tem por título Igreja, Organismo e Organização. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você, por sua família, por cada aluno da escola dominical e professores que vão ensinar e os que vão estar aprendendo ali. Que o Senhor traga a iluminação da sua palavra pelo Espírito Santo. Pai, te louvamos por esse momento. Continua abençoando a cada professor, a cada aluno. Que domingo seja uma bênção a nossa aula. Em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Que Deus os abençoe.